Eu quero neste momento cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. Quem vos fala é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever. É muito simples, digite lá no YouTube, paulo.delanhese, entre nos nossos vídeos, curta, faça o comentário, toque o sininho, também se inscreva. Ou ao receber o nosso link no Facebook, no WhatsApp, você também pode enviar aos seus amigos, e pedir para que ele se inscreva, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. O resumo da aula de hoje é o homem do pecado. Vamos estar falando sobre o anticristo. Antes de adentrarmos a aula, quero deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula. Ezequiel 28, do 1 ao 15, o chefe do anticristo. 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 12, a natureza do anticristo. Apocalipse 13, 1 ao 10, a ascensão do anticristo. 2 Tessalonicenses 2, 4, o auge do anticristo. Daniel 9, 27, o anticristo em Israel. E Apocalipse 19, 20, a destruição do anticristo. Nosso textual está baseado em 2 Tessalonicenses 2, 8, que nos diz assim a palavra de Deus: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, o Senhor Jesus irá destruir o anticristo pelo sopro da sua boca. A verdade prática diz: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Texto de base para a nossa aula, 2 Tessalonicenses 2, do versículo 1 ao 15, que nos diz assim a palavra de Deus. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É só parecer, ele não é. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um agora que resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos,
tais firmes, e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O que Paulo está dizendo que a igreja de Tessalônica é: o anticristo não virá enquanto o Espírito Santo aqui estiver, enquanto a igreja aqui estiver. Porque o Espírito Santo, o Consolador, é o que detém o iníquo. Mas com a saída do Espírito Santo, a igreja sai, e a igreja saindo, o iníquo, o anticristo, irá se manifestar. A Bíblia fala de um indivíduo que será agente de Satanás para fazer o mal nos últimos dias. Sua identidade, natureza e missão opõe-se frontalmente à identidade, natureza e missão do Filho de Deus, Jesus. É verdade que o anticristo há de se revelar plenamente num momento histórico de nossa era. Entretanto, segundo a palavra de Deus, também é verdade que seu espírito já opera no mundo. Os planos diabólicos do anticristo já se encontram na terra. É possível ver o lampejo de suas influências no sistema religioso, sociocultural, político e econômico que domina o mundo. Nossa postura como cristão é a de compreender essas coisas e aguardar com fé o arrebatamento da igreja e a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós, que somos cristãos, seremos arrebatados no arrebatamento da igreja, antes da vinda do anticristo, antes da grande tribulação. Isso é o que nos ensina a palavra de Deus, e não o achismo de muitos que aí querem passar pela grande tribulação. Mas o problema é deles. Se eles querem, eu não quero e não vou. Serei arrebatado com o meu Jesus. Introdução. Nesta lição trataremos de como, nos últimos dias, um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir Israel. O anticristo, conhecido também como o homem do pecado, esse personagem maligno, aparece na Bíblia Sagrada como o representante mais autorizado de Satanás. Não podemos ignorá-lo. Temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final. Que esse estudo nos ajude a precaver-nos contra o espírito do anticristo, que já opera no mundo. 1 João 4:1-3. Estejamos alertas, mas não pergamos o ânimo, pois o que está conosco e em nós é infinitamente mais poderoso. Amém? Aleluia! Deus é o que está conosco e Ele é maior do que o homem do pecado, Ele é maior que o anticristo, Ele é maior que o diabo, Ele é maior do que qualquer afronta que o inimigo possa fazer contra as nossas vidas. Tópico 1. O homem do pecado. Nesse tópico enfocaremos a origem, os títulos e a natureza do homem do pecado. Primeiro, origem do homem do pecado. Caim e Lameque prefiguraram o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Gênesis 4:1-10, 23-24. Ambos agiram como homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. 2 Tessalonicenses 2:6-7. Viu que o destaque aqui do escritor é: logo após a igreja ser arrebatada, vem a grande tribulação, a manifestação do anticristo. Nesse mesmo grupo, nomearemos o faraó do Êxodo, o perverso Amã e o sanguinário Herodes. Êxodo 1:8-16, Esther 3:1-6 e Mateus 2:13. Foram homens considerados como o anticristo, que operaram as suas malignas intenções através de Satanás. Por isso são considerados um anticristo da sua época. Não que sejam propriamente o anticristo, porque o anticristo só virá após o arrebatamento da igreja, após o Espírito Santo sair com a igreja daqui, a noiva. Desde o tempo bíblico, muitos fizeram-se anticristo e dispuseram-se a perseguir a Israel e a igreja do Cordeiro.
Destes citaremos apenas alguns: Nero, Hitler, Stalin, pois a lista é longa e enojadiça, ou seja, falaríamos aqui dias sobre homens ímpios, homens que deixaram as suas vidas ser usadas por Satanás para destruir o povo judeu, para perseguir os cristãos. Então esses também são homens que operaram pelo poder do anticristo, pelo poder do diabo, não sendo ele próprio ainda, apenas o espírito dele que opera. Títulos do homem do pecado, vamos saber um pouco mais. O título principal desse personagem é o anticristo. 1 João 2,18. O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado em seus dias. Já não eram poucos. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra. Apocalipse 13:1. Se retroagirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como o príncipe que há de vir. Daniel 9:26. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o como aquele que, desprezando o Pai e o Filho, aparece mentindo e enganando os incautos. João, capítulo 5, versículo 43. Está aí o que Jesus falou sobre o anticristo. Agora veremos na terceira parte a natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este. 2 Tessalonicenses 2:9. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo e na força do maligno realizar grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. Ele vai se apresentar como Jesus e será nesse momento que os judeus vão pensar que Jesus veio e aceitarão o anticristo como Messias prometido, mas ele quebrará o pacto e eles reconhecerão que esse é o anticristo. E é neste momento que Jesus vem para derrotar o anticristo. E eu quero te revelar algo aqui, que talvez você não saiba. Eu e você, a igreja, a noiva, vem junto com Jesus para derrotar o anticristo e o seu exército. Se você não deu glória a Deus, você perdeu a oportunidade. Os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar honras e adoração. Apocalipse 13:4. Ou morrerem. Esses que não aceitarem a marca da besta serão salvos. Os que acertarem a marca da besta, filhos rebeldes, não crentes, desviados, aqueles que brincaram de ser crente, aqueles que acharam que Jesus ia demorar, ficarão para a grande tribulação e terão que pagar com a sua vida para ser salvo, ou aceitarem a marca da besta e serem condenados para sempre ao inferno. Nele, a possessão satânica será plena. Então, ele fará com que muitos sejam esmagados, porque não quererão aceitar a marca da besta, porque conheceram a verdade, os desviados e os que brincaram de ser crente. Tópico 2. A missão do homem do pecado. Vamos saber a sua missão. A missão do homem do pecado será quadrupla: opor-se metodicamente a Deus, a Israel, a Cristo e a igreja. Ele se opõe a tudo aquilo que é de Deus. Primeiro, opor-se a Deus. Satanás não ignora este fato. Jamais logrará derrotar a Deus. Jó 42:2
Ele mesmo sabe que é impossível Deus ser derrotado, mas ele tentará até o fim, como ele tentou fazer com que Jó blasfemasse o nome de Deus. Mas Jó, por ser um homem reto, fiel e justo, e que se desviava do mal e que Deus dava testemunho, venceu a Satanás e glorificou o nome de Deus. Por essa razão, volta-se contra todas as obras divinas. Ele tenta impedir prioritariamente o Evangelho de Cristo de alcançar os confins do mundo, para que o reino do céu jamais se instale na terra. Ferozmente opõe-se a Deus, aos santos anjos, à igreja, a Israel e aos redimidos do Cordeiro. Daniel 10, 13 ao 21, 1 Tessalonicenses 2, 18, Apocalipse 12, 10, 11, 13 e versículo 17. Mantenhamos-nos vigilantes, oremos e vigiemos. De nosso Deus temos a promessa, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos 16, 20. Paulo encoraja a igreja de Roma e a mim e a você, que somos a igreja de Cristo, que em breve Jesus vencerá Satanás para sempre. Ele vai também opor-se a Israel. Através de seus anticristo, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. Êxodo 1, 8 ao 22, Apocalipse 2, 14. O que dizer da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Nesse período, mais de 6 milhões de pessoas foram brutal e covardemente assassinadas. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. Apocalipse 20, versículo 17. Mas, quando Jesus Cristo retornar em glória, todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. É o momento que eu disse que eu e você, a igreja, a noiva, vem com o Senhor nos ares, após o arrebatamento, após a grande tribulação, após as bodas do Cordeiro, ele desce para derrotar o anticristo. Opor-se-á a Jesus Cristo. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla: opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Mateus 24, 5, 23 e 24. Também temos mais um capítulo para analisar sobre o que estamos falando, opor-se a Cristo. Apocalipse capítulo 13. No início, tentou matar fisicamente o Filho de Deus. Mateus 2, 13. Depois procurou enredá-lo na tentação do deserto. Mateus 4, 1. E finalmente reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genealogia, a cristologia, o estudo da vida e da obra de Cristo. 1 João 4, 2, 3. O homem do pecado nega tanto a humanidade como a divindade de nosso Senhor. Quanto a nós, professamos audaciosamente que Jesus Cristo é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Aleluia! O anticristo tenta desfazer isso, mas a igreja, a noiva, nós que conhecemos a palavra do Senhor, sabemos a verdade, sabemos que Ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. O anticristo opor-se-á à igreja. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. João 15, 18, 19. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja. Mas consolemo-nos, pois o que está em nós é mais poderoso do que o maligno. 1 João 4, 4. Não tomamos, pois, o que nos pode matar o corpo. Não temamos, pois, o que pode matar o corpo.
mas nada pode fazer contra a nossa alma. Mateus 10, 28, Jesus disse, não teme aquele que pode matar o corpo, tá? Porque ele só pode matar o corpo, mas não pode fazer nada contra a nossa alma, porque aquele que morre em Cristo está salvo. Subsídio teológico. O apóstolo Paulo tinha de lidar com falsos mestres que diziam que o dia do Senhor já tinha chegado. 2 Tessalonicenses 2, 2. Há muitos falsos mestres ainda em nossos dias, até que se dizem cristãos, que dizem que Jesus já veio. Os tessalonicenses tomaram-se inquietos e alarmados, porque esses mestres, segundo parece, negavam a volta literal do Senhor e nossa reunião com ele no arrebatamento. Obviamente, já não se encorajavam uns aos outros de maneira que Paulo lhe ordenara. 1 Tessalonicenses 4, 18, 5, 11. Por isso Paulo explicou que aquele dia não viria sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, 3. Isto é a apostasia e a revelação do anticristo. Seria as primeiras coisas a acontecerem no dia do Senhor. Assim não aconteceria enquanto o ministério da injustiça estivesse refreado. 2 Tessalonicenses 2, 7. Posto que tais coisas ainda não eram chegado, e ainda podiam eles encorajar-se uns aos outros, com a esperança certa de serem arrebatados para encontrar-se com o Senhor nos ares. Então Paulo está encorajando a igreja, que o anticristo é mentiroso, que o diabo, o espírito do anticristo, que tenta desvirtuar a verdade do evangelho, é mentira, que Cristo virá e levará a sua igreja. A destruição do homem do pecado, tópico 3. Vejamos agora a ascensão, o auge e a ruína do homem do pecado. Ao contrário do reino de Jesus Cristo, o império de Satanás não é eterno, mas temporal e efêmero, ou seja, vai acabar. Diferente do reino de Cristo, da igreja, que estará para todos os sempre séculos. Amém. Com o Senhor. A ascensão de seu império. Tão logo a igreja seja arrebatada, olha o destaque, tão logo a igreja seja arrebatada. Há alguns que querem passar pela grande tribulação. Problema seu, não tenho nada a ver com isso. Eu não passarei, a igreja de Cristo não passará. Deus permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reinem absolutamente por 3 anos e meio. Apocalipse 13, 5. O primeiro será um agente político e o segundo um delegado religioso. Então aí está como começará a ascensão do império do anticristo. O auge de seu império. O homem do pecado, no auge de seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob o seu comando. Apocalipse 13, 7, 8, 16, 18. O seu governo a princípio será aceito por todos, sem qualquer constatação. Apocalipse 13, 4. Está para acontecer uma reunião, onde um grupo de países, que são 9 países, reunirá com o Papa, que também é considerado um país, o Vaticano. Daniel fala de 10 países, uma ponta do chifre menor, que é provavelmente o Vaticano, um país que se unirá para formar uma coligação. Esse já é um grande passo para a manifestação do anticristo. Nós estamos dizendo que esse é o anticristo, mas tudo está encaminhando, como a palavra de Deus nos orienta para a manifestação do anticristo. Então a igreja, a noiva, eu e você, precisamos estar preparados, pois o arrebatamento pode ser agora. Pode ser que eu não termine esse vídeo e a igreja seja arrebatada e o governo do anticristo comece a se mover e a se manifestar. Se você não estiver preparado, você ficará. E aí
não será tão fácil. A ruína de seu império. Ele teve a sua ascensão, o seu auge, e agora vem a sua ruína. Passados os 3 primeiros anos e meio de seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge de sua administração. 1 Tessalonicenses 5:3. É bom você conferir esses versículos que estamos lendo, falando, né, citando esses livros, pois você entenderá melhor do que estamos falando. Depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Apocalipse 19, 20, 10. Satanás, após o milênio, também será lançado lá onde já está o falso profeta e o anticristo. Também haverá aí o juízo final, aonde todos aqueles que morreram sem Cristo, há 2, 3 mil anos, porque vai passar 1000 anos do milênio de Cristo, 7 anos da boda, mais 1000 anos do milênio, serão agora apresentados diante de Deus, diante de Jesus, e serão julgados por terem negado a Cristo, por não terem aceitado, por terem perseguido a igreja, e também serão lançados no lago de fogo, enxofre, como diz a Bíblia, junto com o anticristo, junto com o falso profeta e junto com Satanás. Então, não brinque, aceite Jesus. Não deixe passar esta oportunidade, pois você pode perder a sua salvação e viver eternamente no inferno. Subsídio teológico. Esse número é identificado como 666, o nome da besta ou o número do seu nome. Número esse que tem dado origem a muitos tipos de especulações, mas é número de homem, de um ser humano, de modo que de alguma maneira é identificado como o fato de que o anticristo alega ser Deus, mas é realmente mero homem. Por esses meios, ele conseguirá o controle econômico e se tornará ditador do mundo inteiro, mas não conseguirá impedir a queda do sistema mundial babilônico e o total colapso econômico do mundo. Apocalipse 18, 1, 24. E depois, no fim da grande tribulação, comandará exército de muitas nações, arregimentadas por Satanás em Amargerdão. Então, que Jesus o desfará pelo sopro de sua boca e o aniquilará pelo esplendor de sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. Esse acontecimento é retratado poderosamente em Daniel 2, 34, 35, 44 e 45 e Apocalipse 19, 11 e 21. Seu destino final será no ardente lago de fogo e enxofre. Apocalipse 19, 20. Como também o destino de todos aqueles que se rebelam contra Deus. Todos aqueles que morreram desviados da casa do Senhor. Todos aqueles que brincaram de ser crente na igreja. Todos aqueles que achavam que Jesus ia tardar. Todos aqueles que achavam que ele estava muito novo, né? Que haveria tempo. Que quando ele tivesse mais idade, ele levaria as coisas mais a sério. Ele se arrependeria, ele mudaria suas atitudes, mas não houve tempo, eles morreram num acidente, num infarto fulminante, numa bala perdida, e agora não tem mais esperança, porque após a morte, como diz Hebreus 9, 27, segue-se o juízo. O dia de aceitar Jesus, o dia da salvação é hoje. Não existe segunda chance, não existe purgatório, não existe limbo, não existe reencarnação, não existe segunda chance. Você que está me ouvindo, é agora que você tem que decidir por Cristo. É agora que você tem que reconhecer a Cristo, se você quer morar no céu e não ser lançado no lago de fogo e enxofre, no inferno.
com o diabo, falso profeta, o anticristo. E não adianta dizer que Deus não é amor, porque Deus é amor. E não tem essa historinha de dizer que Deus lança o homem no inferno. Não, Deus não lança ninguém no inferno. A Bíblia mesmo diz que o inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo, né? E os anjos. Mas também a todos quanto rejeitaram. Você tem hoje a oportunidade de reconhecer a Cristo e não ser lançado no inferno. Deus te convida para morar no céu, mas a decisão é sua, é minha, é nossa. Conclusão: o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo destruirá com o sopro de sua boca, segundo Colossenses 2,8, como a gente já vem falando. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glórias a Jesus. Amém? Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever. Estamos chegando aí à marca de 700 vídeos. Nosso canal tem várias mensagens para edificação da sua fé. Temos palestra na área da família para casais, palestra na área de seitas e heresia, temos mensagens, temos louvores e temos o resumo da escola bíblica. Toda semana como esse, para você assistir o vídeo e estar preparado para a aula do domingo seguinte, porque nós sempre colocamos o nosso vídeo uma semana antes da aula ser dada na igreja. Então você que nos acompanha pode estudar a lição através desse vídeo aula. Então eu convido você a se inscrever, a convidar os seus amigos, a enviar o nosso vídeo, o nosso link no Zap, no Twitter, no Instagram e no Facebook, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.